As próximas semanas vão ser marcadas pelas lembranças da maior tragédia climática já vivida no Rio Grande do Sul. Foram dias consecutivos de chuvas que não davam tréguas, rios transbordando, sistemas de esgoto que não deram conta e uma enchente que, em Porto Alegre, superou marcas históricas. 96% dos municípios gaúchos foram, de alguma forma, impactados. A partir de hoje, aqui no Rio Grande Record, nós vamos exibir uma série especial de reportagens retornando a locais que foram atingidos pela água e pela lama. Na primeira delas, a equipe do repórter Jairo Bastos voltou a Mussum, no Vale do Taquari, uma cidade que decidiu mudar bairros inteiros de local para recomeçar. Um ano depois, ainda é difícil de acreditar. Aqui era a sua casa, né, dona Jana? Sim. A gente está sentado exatamente aonde aqui? No quarto, na parede do quarto da casa. Aqui era a entrada do seu quarto, a parede divisória. Uhum. A rua onde Dona Gema vivia foi arrasada pela força do rio Taquari, que subiu 26 metros e 10 centímetros. O bairro está deserto. Só as lembranças restaram. É 16 anos, 17 que eu morava aqui. Os vizinhos vão, todos. Ia no rio pescar. Eu lembro de ter conseguido chegar a Mussum 5, 6 dias após já o início dessa tragédia toda, porque os caminhos estavam bloqueados. Eu já conhecia Mussum de outras reportagens, uma cidade bonita. Quando eu cheguei lá, a cidade estava marrom, era lama, era essa a imagem que eu tinha. E a cada momento que a gente entrava na cidade, avançava, a gente só via escombros, restos de móveis. Aquilo que foi a história de uma pessoa, de uma família, estava na calçada. Eu estou na rua Taquari, que tem a ver com o nome do rio, e olha só, eram 27 casas ao longo aqui da rua, nenhuma ficou em pé. Todas foram arrasadas pela força da correnteza. Eu já trabalho na televisão já faz quase 20 anos. E foi a maior tragédia assim, que eu já cobri, fiz uma cobertura. Uma cena assim, que me impactou muito foi a senhora captando água na rua. Água da chuva, assim mesmo, sabe? Porque eles não tinham água em casa para beber. Essa é uma água limpa que corre aqui? Não é, mas fazer o quê, né? Deu jeito. Não tem outro jeito. Eu nunca podia passar por isso. Em maio de 2024, percorremos o Vale do Taquari e acompanhamos o drama de quem teve a casa invadida pela lama. Fala, Daniel. Olá, tudo bom? E aí, quanto tempo? Lembra de mim ainda? Tudo bem, claro, Jair. Tudo bom? Tudo bem, cara. Parabéns pelo trabalho. Um ano depois. Um ano de essa enchente. rua aqui era só entulho, lama. Parecia uma cena de guerra Isso aqui não dá pra reconhecer, né? Muito, muito. E cadê o Lourenço? O Lourenço tá vindo aqui, ó. Fala, Tá chegando garoto. aqui. Como é que você tá? Tava aí no dia também. Tudo bem? Sim. Lembra do tio? Sim. Te conheci aqui, ó, nessa calçada. Você tava procurando teus brinquedos na lama aqui e ajudando teu pai, né? Eu reencontrei o Daniel, o Lorenzo e a família deles no mesmo lugar. Aqui é a casa de quem? É do meu pai aqui. Casa dos do pais. Félix. Como é que tá, seu Félix? Com licença? Tudo bem, Tudo bom? Prazer, Jairo. Tudo bem? Vai. Onde é que chegou a água aqui? A água chegou lá na metade da janela, lá no segundo andar, lá, onde tá mais descascado lá, ó. Eu lembro que isso aqui tudo era lama. Tinha muita gente aqui ajudando. Quem eram aquelas pessoas? Tudo gente desconhecida, que eu acho que se eles estivessem assistindo até, um abraço para cada um deles, porque se não fosse eles a gente não ia conseguir dar a volta de limpar, estaria até hoje. Eu e meu irmão começamos limpando, era um carinho de cada vez, não saía do lugar. E o Lourenço, eu lembro muito bem que você estava com um rodo aqui empurrando lama também, Sim. ajudando. Por quê? O que você acha? Como é que foi aquela situação? Eu queria limpar a casa do vô e avó e ajudar eles a reconstruir a casa. E conseguiu, né? Conseguimos. Na inocência dos seus 8 anos, Lorenzo sabia que precisava ajudar. Ver o teu filho te ajudando nessa batalha, o que você sentia? Gratidão e eu acho que eu estou formando um homem de verdade.
Conforme as chuvas intensas elas continuavam e a gente foi percebendo também a elevação dos rios, mas também a gravidade dos deslizamentos, das enxurradas que aconteciam em pontos que tradicionalmente sequer são atingidos pelas enchentes, nós entendemos que nós estávamos em um colapso, porque nós tínhamos poucas áreas para subir, poucas áreas urbanas que não eram inundáveis e ao mesmo tempo essas áreas acabavam tendo em algumas delas riscos de deslizamentos ou desses outros fenômenos. Então foi um caos total, assim. 85% de Mussum ficou inundada. Então 85% da população precisou sair desse local. Então eu perguntava ao prefeito o que fazer no futuro. Aí eles me diziam, o prefeito Matheus Trojano me falava que o jeito vai ser mudar a cidade de lugar. Nesse 1 ano, como foi o processo de reconstrução de Mussum? Com desafios enormes em questão de captação de recursos. O maior deles, eu diria que é algo que a gente sempre bateu na tecla de que não poderia acontecer, que é a burocracia, são os entraves que a burocracia acaba gerando em processos que poderiam ser mais rápidos, mas mesmo assim nós temos muito a comemorar. Nós conseguimos concluir e entregar agora a nossa ponte Brochado da Rocha, é um elo importantíssimo da logística regional, não somente local, devolvendo também a dignidade a muitas famílias que dependem dessa estrutura diariamente. Eu destaco também essa questão de nós já termos casas definitivas entregues, uma quantidade ainda maior agora nas próximas semanas sendo concluída e entregue para mais famílias. A sensação que eu tinha é que eram micro-ilhas se formando em todo o Rio Grande do Sul e as pessoas presas dentro daquelas micro-ilhas, sabe? Essa era a sensação. A gente ficou ilhado que a gente não conseguia voltar para Porto Alegre, a gente não conseguia ir para Lajeado, a gente ficou numa parte ali que pegava só Teotônia, Estrela, Rocaçales, a gente conseguia pelo interior, às vezes para nós ia Rocaçales um trajeto de 20 minutos, que a gente levou 4 horas. Mussum foi uma das cidades mais afetadas. Em 9 meses, 4 tempestades. A de maio de 2024 foi a pior. Dos quase 5 mil habitantes do município, cerca de 4 mil foram diretamente atingidos pela água ou pelos deslizamentos de terra. Oi, boa tarde. Tudo bom, já? Tudo bom? Como é que tá? Tudo bem, melhor hoje, Estou voltando aqui para ouvir notícias boas. Com certeza tem muitas notícias boas. O hospital da cidade não sofreu com alagamentos, mas teve a rotina impactada, já que serviu de apoio durante o período mais crítico. Naquele momento era o único órgão público na cidade que tinha luz, que tinha internet. Então, era o único lugar que tinha comunicação para fora do nosso município. Então, a gente tinha aqui as forças do Exército, a Prefeitura, todo o pessoal da Defesa Civil estava toda aqui dentro do hospital. Muitas lições puderam ser tiradas com a tragédia climática. Uma delas foi a solidariedade. A Rafaela eu conheci aqui no hospital, era voluntária aqui na época, era uma das tantas voluntárias que tinham nessa cidade. O que te levou a doar o teu tempo e sair de casa ajudar, hein? Verdade, Jairo. Na época, estávamos todo mundo nervosos, intensos com o que estava acontecendo, né? Na minha casa não sou diretamente afetada, porém a gente tem que pensar nos outros às vezes, né? A Rafaela mostrou a tragédia da cidade dela nas redes sociais. A ideia veio com a tentativa de juntar mais voluntários para eles virem até Mussum para nos ajudar de alguma forma, né? Mas dentro disso veio muitas pessoas nos chamando, querendo ajudar com dinheiro, querendo ajudar com donativos, comida, roupas. 1 ano depois, como é que você se sente tendo feito aquilo naquela época e como é que está a tua vida agora? Hoje eu me sinto um pouco mais resiliente. Eu acho que a gente cresce um pouquinho e fica um pouquinho mais forte diante de tudo que acontece conosco, com outras pessoas. Eu acho que a gente aprende a lidar, de certa maneira, né, com a dor de outras pessoas. A gente começa a se colocar no lugar delas, né? Apoio incondicional que até para nós serviu de inspiração. Eu acho que uma equipe, no momento desses, se torna mais do que uma equipe, se torna uma família. Eu, Mário Lima e Hugo Ramírez, nós vivemos momentos assim únicos, só nossos, porque a gente estava vivendo aquela situação ali. A gente estava de certa forma tranquilo, porque nossas famílias estavam bem. A gente tinha notícias de que as famílias estavam bem, então o que mantinha a gente mais tranquilo e mais focado no trabalho. Mas se não fosse o apoio e a compreensão um com o outro, eu acho que o trabalho não aconteceria da forma que aconteceu.
Recomeçar talvez seja o principal desafio por aqui. Aí quando a água baixou e vocês voltaram para cá, qual é o cenário que encontraram? Olha, um cenário de guerra aqui. Tudo revirado, mesa uma em cima da outra, freezer, não tinha nada, não sobrou tudo. Na verdade, para vocês, o barro que tinha aqui dentro, o lodo, tinha todo assim de lodo aqui dentro. A casa onde o Mauro vivia com a família foi destruída. Sim, eu tinha a minha casa, o quiosque, a minha casa e a casa da minha mãe. Não sobrou nada. Foi tudo embora. Agora levou tudo embora. Para fugir de novas inundações, é como se Mussum estivesse mudando de lugar. Bairros que antes ficavam em áreas de risco foram desocupados e a população transferida para pontos mais altos, seguros. 13 casas já foram entregues e outros 3 bairros, semelhantes a este aqui, estão em fase de conclusão. Até o final do ano, pelo menos mais 100 imóveis devem ser entregues. Primeiramente, a desapropriação foi feita pelo município, assim como a infraestrutura desse bairro que nós estamos aqui, que são 13 casas, foram as primeiras casas entregues ao município, no município, e a parte da construção das casas foi entregue por empresas privadas. Oi, dona Gema. É aqui essa nova casa, então, é? É, Olha que casa bonita que ficou. bem bonita. Dá licença? Pode entrar. Vamos conhecer essa casa nova. Como é que tá? Segundo o governo estadual, em todo o Rio Grande do Sul, 332 casas temporárias foram entregues. Enquanto isso, ONGs e empresas privadas, em parceria com prefeituras, vêm ajudando nesse lento recomeço. É o caso de Mussum. Cozinha, aqui a sala, ali os quartos. Nas ruas, as marcas da tragédia vão sendo apagadas pelo tempo. Caminhando pela cidade, é possível perceber as mudanças positivas. O bairro a gente chama da Rua Taquari, que talvez foi a rua mais devastada da cidade. Nessa área não será mais permitido nenhuma construção, né? Nenhuma obra poderá ser construída nesse local. Então serão transformados em parques, em áreas verdes, em áreas que a gente chama de baixo custo, né? Campos de futebol, praças, enfim. Esse tipo de construção onde, se acontecer de novo, o prejuízo não seja tão grande e que a gente possa usar esses locais como algo lazer para a nossa comunidade. Então, hoje, as entregas que estão sendo feitas, e nós batemos muito nessa tecla, são entregas em regiões mais altas, que não tem risco nem de inundação e nem de deslizamentos, e que possuem uma infraestrutura completa. E aí, quando a gente fala em infraestrutura completa, a gente fala desde a questão de água, luz, esgoto, até a questão de nivelamento dos terrenos, a questão de infraestrutura de pavimentação, de calçadas, de iluminação pública, enfim, uma estrutura completa que também acaba gerando uma tranquilidade muito maior a essas pessoas e devolvendo não somente a dignidade da habitação, mas também da qualidade de vida do seu ambiente. O Mussum passou a se tornar resiliente. É uma cidade que está repensando e se vendo no futuro. Isso é muito positivo. Que o futuro seja tão doce quanto o olhar do menino. Como é que você imagina o mundo que você vai encontrar lá na frente? Um mundo bem melhor do que agora. Porque faz um ano que deu a enchente e a cidade já está se reconstruindo de novo. Amanhã, na segunda reportagem da série especial sobre a enchente histórica, vamos lembrar como foram os resgates de moradores. Voluntários e forças de segurança diante de desafios sem precedentes para salvar vidas.